A ideia dos últimos dias fala sobre o tempo que nós acreditamos que estamos vivendo nele. Quando a gente trabalha a ideia não apenas de Oséias, mas de todo o contexto profético do Antigo Testamento, e também a figura daquilo que não apenas Pedro, mas principalmente Cristo fala sobre os últimos dias, nós vemos ali uma sequência muito grande de acontecimentos que, preditos pela Bíblia, marcariam a reta final da história da humanidade. Principalmente quando a gente tira dentro desse contexto, limitado apenas ao que Pedro falou, ao que Oséias falou, mas principalmente ao que Cristo diz sobre os últimos dias, e a gente trabalha, por exemplo, sobre como que esses sinais têm sido vistos de uma forma tão repetitiva, constante, no tempo final, isso nos dá uma clareza pela projeção bíblica que nós estamos vivendo nesse tempo. A questão do tempo do fim sempre fala sobre tanto o fim, a destruição do mundo como um todo, o que a Bíblia fala sobre isso, como também o tempo da vinda de Cristo, aquilo que faz parte dentro de um contexto do que nós chamamos, dentro da teologia, da escatologia bíblica, que é o estudo das últimas coisas. É muito curioso se quando a gente trabalha, por exemplo, a questão, você pega o que Cristo prediz sobre o tempo do fim, os últimos dias. Quando você vê ali todo aquele bloco de sinais, tanto sinais morais, como, por exemplo, a questão de filhos contra pais, pais contra filhos, o abandono daquilo que é chamado do afeto natural, até sinais dentro da geografia mesmo como um todo. A questão de pestes, terremotos, todos esses conflitos sociais que sempre existem. Há uma questão muito curiosa quando você fala, por exemplo, sobre guerras, e você trabalha toda a história da humanidade até aqui, e você pega a quantidade de guerras que existiram no século XX, e pega a quantidade de guerras que existiram antes do século XX, curiosamente, morreram mais pessoas nessa reta final, em bloco de guerras, do que nas guerras anteriores. Isso, claro que devido também à quantidade de armamento que é desenvolvido, cada vez mais a tecnologia potencializando o poder de morte através de armas. E quando a gente lia, por exemplo, os livros de histórias, talvez até alguns meses atrás, alguns poucos anos atrás, parecia que era algo muito distante. Tanto na questão de pestes, quando a gente trabalhava, por exemplo, historicamente, a questão de uma varíola, de uma peste negra do século XVI, a febre amarela, que há 100 anos atrás matou tantas pessoas, a Covid-19 mostrou para a gente que é uma realidade que, hora ou outra, vem sobre o mundo. Eu penso que o que a gente tem que ter em relação a últimos dias tem que ser o seguinte: a gente não pode transformar escatologia em escatofobia, que é a ideia do medo das coisas futuras. Eu citei uma frase ontem no início da mensagem do Billy Graham. Ele dizia o seguinte: eu li a última página da Bíblia, fique tranquilo, tudo vai terminar bem. Porque, na verdade, o que a Bíblia fala para a gente sobre as últimas coisas não é para a gente ter medo, mas é para a gente se situar acerca do tempo que a gente está vivendo e ter esperança. Esperança por saber que Deus está no controle de todas as coisas. E por mais que pareça que foge do nosso controle, Deus continua governando sobre tudo. E Ele vai continuar cuidando da igreja, guiando toda a nossa trajetória. E sabemos que o cuidado de Deus vai permanecer sobre nós. Os sinais do tempo do fim, essa sequência, aquilo que pode ser chamado, do que a Bíblia fala, do princípio das dores, não é para nos trazer pânico, mas é para nos dar conscientização, que nós estamos em um tempo que a Bíblia já predisse sobre ele. E a gente vê a confirmação daquilo que a Bíblia projetou como uma linguagem futurística, profética, apocalíptica. Então nós temos isso muito presente no nosso tempo. Então, como que a gente assimila isso? Do que falam essas últimas coisas? Falam de todas essas sequências, de problemas que infelizmente alcançam a ética, a moral, também a fé, a apostasia. A Bíblia fala sobre o aumento da iniquidade, que iria diminuir a presença do amor. Por causa do crescimento da iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Então, tudo isso, na verdade, é para a gente apenas se situar. Essas manifestações desses sinais é para a gente ter clareza sobre o tempo do fim, que cada vez está mais próximo. E é por causa disso que é uma urgência muito grande de você, por exemplo, que me assiste nesse momento, repensar como que está a sua vida com Deus. O que você precisa reajustar, corrigir, melhorar, para que esse tempo do fim, que cada vez mais se aproxima, possa não nos pegar de surpresa, mas nos pegar com uma vida bem com Deus, uma vida pronta para estarmos com o Senhor para sempre.